essa mudança que houve na relatoria da Lava Jato com a morte do Teori, com a substituição pelo Edson Fachin, o senhor teme que isso possa atrasar as investigações da Lava Jato, dos políticos na Lava Jato, que tem foro? Veja, Claudio, que hoje a maior expectativa da sociedade está dirigida à responsabilização exatamente dos políticos. Vários acordos foram feitos exatamente por focar nos peixes grandes. Nos acordos a gente usa dois princípios: trocar um peixe por um cardume ou trocar um peixe menor por um peixe maior. E vários acordos entregaram peixes grandes, grandes políticos, pessoas poderosas que influenciam os rumos da nossa nação e que praticaram crimes extremamente graves. Então, é natural e é justo que a expectativa da sociedade esteja relacionada hoje à responsabilização dos políticos. Contudo, a responsabilização plena dos políticos esbarra em dois problemas. O primeiro problema é o foro privilegiado. Numa entrevista no começo de 2014, o Procurador-Geral da República expressou que, se o Supremo fosse julgar todas as pessoas, todos os deputados e senadores que estavam sendo investigados perante o Supremo Tribunal naquela época, isso demoraria pelo menos 5 anos, se o Supremo se dedicasse exclusivamente, né, a essa atividade. Agora, o problema é que vários outros nomes surgiram desde então, a Lava Jato se desenvolveu, existe um número muito maior de políticos investigados, processados criminalmente, o que mostra que, se nós queremos uma resposta adequada, nós precisamos restringir o foro privilegiado. Porque, veja que aquele propósito de 5 anos só julgando políticos, naquela época, antes dos políticos da Lava Jato, exigia ainda que o Supremo parasse de julgar todos os outros processos, que são num número muito maior em quantidade, volume muito maior do que os processos criminais, o que é algo inviável. Isso nos traz para uma avaliação relativamente ruim em relação ao futuro. Não tem como o Supremo dar uma boa resposta para a sociedade se algo não for feito para resolver essa dificuldade, esse funil que existe no Supremo em relação ao processamento dos políticos. E uma solução pela qual a sociedade tem clamado de modo correto é a restrição do foro privilegiado, que não existe no mundo como existe no Brasil. No Brasil nós temos aproximadamente 30 mil pessoas que têm foro privilegiado, algo que não faz sentido nenhum, algo que sacramenta uma espécie de sociedade de castas. Não existe razão para você tratar de modo diferenciado, colocando no julgamento de 30 mil pessoas perante os tribunais. E qual é o problema do julgamento dessas pessoas perante os tribunais? Além da dificuldade operacional de tempo desses tribunais de processar, o problema também acontece na fase de investigação mesmo, porque as investigações demandam decisões rápidas e num tribunal, muitas vezes, a aprovação de uma decisão chega a demorar meses, numa simples decisão de investigação, quando aqui na primeira instância, perante um juiz que é ágil, como o juiz Sérgio Moro, essa decisão demoraria questão de horas ou questão de dia. Esse é o primeiro problema que nós precisamos enfrentar para que a Lava Jato produza seus resultados em relação a políticos. A restrição do foro privilegiado. Com a restrição do foro privilegiado, boa parte dos políticos processados passariam a ser processados em primeira instância, e não na última instância. Bom, analisando agora a primeira instância, que eles sejam processados na primeira instância, nós precisamos resolver um segundo problema, que é o problema da vala comum, que é o problema do fato de que a justiça criminal, em regra, não funciona mesmo a partir da primeira instância. Os processos demoram muito, nós temos 4 instâncias, somos o único país, o único lugar do mundo com 4 instâncias recursais, com infinitos recursos, e um processo demora 10, 15, 20 anos, acabando em prescrição. Prescrição é uma espécie de cancelamento do caso criminal pelo decurso do tempo e gera impunidade. Em resumo, nós precisamos restrição do foro privilegiado e resolver o problema da vala comum. Como que a gente resolve o problema da vala comum? Com soluções como aquelas propostas dentro das 10 medidas contra a corrupção.